Olá, entre e fique à vontade. Hoje o Casa em Cena traz um olhar potente sobre a produção audiovisual em Rondônia. Quem nos apresenta esse panorama é uma mulher afro-ameríndia, militante ambientalista, produtora cultural e atuante em movimentos sociais. Betânia Avelar é publicitária, especialista em cinema e linguagem audiovisual, cientista social e atua nos campos da educomunicação, audiovisual e gestão ambiental em funções como assessoria, curadoria e produção. Reconhece a Amazônia como parte de si, em busca da sua própria identidade. Se revela fruto sagrado de sua ancestralidade. Com vasta experiência na área cultural em Rondônia, compartilha seu olhar generoso comigo e com você. Minha convidada de hoje é Betânia Avelar, que é muito bem-vinda à nossa Casa em Cena. Beijinho. Tudo bem? Seja bem-vinda, Beta. Fica à vontade. Obrigada. Tô me sentindo em casa mesmo. Até peguei uma Não fichinha pra mim. Apresentadora também, tá tudo certo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Beta, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre você lançando o seu olhar também sobre a cidade, sobre as cidades, eu queria trazer um pedacinho dessa tua apresentação que eu fiz aqui. Uma mulher afro-ameríndia. É porque eu acho isso tão profundo esse termo, me leva a mulheres de tantos lugares e todas elas têm um pouquinho de você também? Tenho, acho que sim. A identidade amazônica, ela é muito diversa, muito plural, né? E a nossa história, ela se confunde com a história de muitas pessoas que aqui vivem, que aqui nasceram ou que aqui vieram viver. Então, que tem nas suas raízes ancestrais o povo afrodiaspórico, os povos originários e, por que não, também o povo europeu, né? Então, se identificar como afro-ameríndia também é um grito de uma necessidade de descobrir uma identidade, uma ancestralidade que está invisibilizada, né, a partir do que a gente tem hoje, né, das identidades étnicas. E porque também a gente não consegue remontar, né, nossa ancestralidade. Normalmente, as pessoas brancas, né, a branquitude, consegue dizer que o avô, o bisavô era alemão, europeu, mas a gente também, né, não consegue remontar, por exemplo, os nossos tataravós. Né? A gente sabe que a gente tem uma descendência indígena, mas não consegue identificar etnias e nem etnias afrodiaspóricas. Então é um grito, assim, é uma busca constante, na verdade. Acho que é isso, né? Uma busca constante de si e do outro, né? Que passou e que te atravessa também. E isso tem muito a ver com a Betânia hoje, porque está permeado por todas essas esferas que eu trouxe, né? Na tua militância, na tua produção artística. Essa tua trajetória, então, pessoal, perpassa pela tua trajetória artística, né? Perpassa, não deixa, né, de perpassar, porque a gente acaba sendo um sujeito político e quando a gente está nos ambientes, nos nossos trabalhos que são institucionalizados, isso tem uma identidade, né? Isso tem uma identidade que é forjada a partir de angústia, de luta, de compreensão, então não tem como dissociar, né? Às vezes algumas pessoas até dissociam por causa da falta de tempo, né, e de referenciais para se debruçar sobre, ou pela dinâmica mesmo que a gente vive enquanto sociedade, né, que não permite que a gente possa pensar. E é tão importante o lugar do pensamento na produção artística, por exemplo, porque os teus produtos artísticos vão ser influenciados por esse olhar crítico, esse olhar de uma militância constante também, diversos fatores. Isso tudo também atravessa a obra, não tem outro caminho, né, Betânia? Atravessa, e mais do que isso, né, acho que o olhar curatorial, assim, ele também é muito importante, porque ao passo que eu penso sobre mim, penso também sobre o que eu posso produzir, o que eu produzo, é reconhecer nos outros também, no movimento do que é ser a cidade de Porto Velho, é reconhecer como ela está sempre fervilhando, né? Eu costumo dizer que Porto Velho não é um ovo, é uma miçanguinha indígena, bem pequenininho, que a gente sempre se atravessa, né? Não tem como você não ser influenciado pelo próprio movimento da cidade, né? Ou pelas produções artísticas, ou por experiências pessoais. É uma miçanguinha. Faz todo sentido. Agora, olhar para as cidades, né, como a gente está olhando para dentro dessa miçanguinha, também é uma maneira de pautar.
tanto a nossa vida, o nosso posicionamento, a nossa arte. E é legal você trazer esse olhar curatorial, você como uma produtora que tem também essa experiência em curadoria, por exemplo, de projetos culturais. Como que você vê hoje o recorte do Brasil? O que um curador hoje busca no Brasil, independente da linguagem? Eu penso que hoje a gente tem uma discussão muito presente, que é a questão da cultura e da identidade, e que está sendo esvaziada constantemente quando as pessoas acabam descredibilizando um passo que é importante, né? Um movimento que é importante. Então, hoje as pessoas estão precisando falar e dizer um pouco sobre essas angústias interétnicas. A gente percebe que não é um movimento que começou hoje, né? A Naine Terena, ela fala muito disso, né? Às vezes a gente diz que Porto Velho, Rondônia é sempre um lugar de se começar. Mas, na verdade, esse eterno começar, ele é um processo de invisibilização do que veio antes, né? Então, quando a gente pensa em só ser precursor, a gente acaba esquecendo. E por isso que é tão bacana esse movimento que você está fazendo, porque está trazendo também essas pessoas que construíram um cenário que a gente está dando continuidade hoje, porque a gente só está aqui porque muita gente, né, lutou, muita gente produziu. E perceber isso dentro do olhar curatorial, entender o tempo, a conjuntura sociopolítica, ela é importante também. E eu vejo que esse movimento tem sido nacional, né? Tem muitos curadores e curadoras independentes, as questões étnicas, as questões de identidade de gênero, são questões que hoje são emergências políticas também e artísticas, por que não? Porque a gente também quer falar, além das nossas dores, das nossas alegrias também, de como a gente vê o mundo, né? Perfeito. A arte pode ser encarada como um grito de socorro, um grito de alegria também, né? De acolhimento, de falar, vem que nós somos um todo. Isso é legal. Já que a gente falou sobre esse início, pessoas que começaram esse processo, queria bater esse papo aqui com você exatamente para a gente investigar e mergulhar um pouquinho a fundo de como começam esses primeiros passos no audiovisual aqui em Rondônia. É muito interessante. Eu queria até dizer que é importante a gente saber que tem pessoas que pesquisam, né? O professor Juliano José Araújo é um pesquisador da Universidade Federal de Rondônia. A gente tem também a Nara Fontinelli. São pessoas que são referências, inclusive, para eu pensar e para eu discutir isso aqui com vocês. Mas a gente viveu ciclos econômicos, né, nessa cidade, que é esse eterno começar, ou essa ideia do lugar fértil, né? E a partir desses momentos a gente tem vários processos de construção dessa memória a partir do audiovisual. E do audiovisual com a fotografia, né, e com o cinema. Então a gente tem primeiro, na comissão do Marechal Rondon, os primeiros filmes etnográficos, né? E aí é uma sacada muito incrível nesse momento, porque a gente percebe também que o registro escrito ele é importante, mas o registro audiovisual também ou mais, porque também é uma representação visual. É mais fácil a gente, inclusive, perceber contradições que os livros, enfim, que o que foi elaborado sobre nós naquela época tem um pouco de discordâncias, né? E aí depois a gente tem também, assim, para mim pessoalmente, que abriu meus olhos foram os filmes do Adrian Cohen, né, a década da destruição. Então, a partir do momento também, né, da construção das linhas telegráficas, a gente tem o último, que conta a história do Zuru Uauau, que até hoje também tem muitas produções, né, junto com essa etnia. E a partir da década de 90, né, assim, a gente tem um processo difícil com o governo Collor, que acabou atrapalhando um pouco, né, assim, as instituições, né, a Embrafilmes. E depois disso vem um processo de reconstrução do audiovisual. E que aí a gente tem também uma construção mais contemporânea, que aí a gente já pode dizer do Lídio, né, do Lídio Som, da Pilar, o Beto Bertânia, que também traz um pouco da memória, né, do Luiz Brito,
uma galera que veio antes da gente que já trazia um pouco e que de alguma forma contamina o nosso olhar, porque o que a gente produz hoje também é reflexo, né, dessas produções, né, do Alejandro Bedotti. Então a gente percebe que isso é um momento importante, né, da década de 80, 90, e a gente vem com os anos 2000 e agora também, muito recente, uma produção muito forte no audiovisual e sempre com uma linguagem mais documental, assim, né, não ficcional, muito embora existam muitas pessoas que discutam que existe também um pouco da ficção na linguagem documental. É verdade, mas o próprio trabalho do Juliano, que também está disponível para leitura na internet, ele traça um olhar um pouco mais preciso sobre a força do documentário. Então, realmente, você tem essa impressão de que esse início desse trabalho no audiovisual em Rondônia tem muito documental, né? E você trazendo um pouco da história, a gente percebe esse olhar do registro mesmo, né? Desse novo espaço, desse novo território. Falando na retomada do cinema brasileiro, você fala sobre o governo Collor, né? Que faz essa eliminação de todos os programas, ministério, né? E aí o cinema brasileiro tem uma queda considerável. A gente tem dados sobre como Rondônia passa esse período? Entre o fim de 80 para 90, né? É um pouco difícil precisar, porque a gente também vive de forma nacional, mas aqui em Rondônia, de forma muito específica, a falta da documentação de dados mais precisos, né? Mas o que a gente sabe é que para produzir audiovisual, embora seja tecnicamente, né, o mais democrático no sentido de chegar a mais espaços, muito embora a gente deva questionar que tipo como que chega, né, essa produção, a gente acaba vendo que para você produzir você precisa de grana. Ainda que seja, né, um cinema de militância, de guerrilha, você precisa de minimamente uma estrutura. E a maioria dos filmes são produzidos a partir de financiamento público, ou coletivos mesmo, né? Você sabe que tem muitos cineastas que investiram, você mesmo, né, já fez filmes a partir de financiamento próprio, mas a gente sabe o quanto é árduo produzir, né? E não ter esse recurso acaba afetando, e não ter essa memória também, né? A gente tem poucas leis de incentivos no norte, aqui muito menos, e obviamente, né, a gente é um pouco mais afetado, né, em termos de como é que isso transborda ou como é que isso chega na gente. Só que os dados eles são muito difíceis de serem assim precisados, né? As próprias obras, na verdade, se tornam esses dados, né? A gente vai ter registros, como você falou, do Beto, Carlos Levi, Fernanda Kopanax, Jurandir Costa, Lídio Som, exatamente como você falou, ele, a esposa, Joezer Álvares, Simone Norberto, que tem essa trajetória aí, 90, 2000, documentando também, né? Trazendo esse espaço. Por isso que tem essa importância do audiovisual, né? Porque aí é bacana o estudo tanto da Nara quanto do Juliano, porque eles pegam e fazem uma análise, né, fílmica e que pode ser muito próximo da antropologia visual, que a partir da análise desses filmes, você consegue contar essa outra história. E aí pensar também, porque a gente ainda tem muita gente que ainda está viva, né, poder dialogar com essas pessoas e discutir um pouco como foi esse processo da produção da época, constrói esses dados que a gente precisa, porque cinema é memória também, né? E é uma forma de contar uma história a partir de um olhar. Isso é muito característico de Rondônia, né? A gente poder contar a nossa história e ver esses personagens vivos contando essa história. No episódio anterior, a gente teve aqui Luiz Brito, que contou pra gente, de maneira muito generosa, sobre os passeios que ele fazia de trem. E para ele já era uma imagem audiovisual na cabeça dele, né? Embora não esteja com equipamento, ele narra, né, ele traz aquela narrativa e na cabeça dele já acontecia. E se torna um grande documentarista também nosso aqui. A gente tem contemporâneos, Simone, então tá todo mundo aqui, né? A grande maioria. A gente tem um panorama sobre as obras de Rondônia que começam a circular, as obras do cinema em Rondônia começam a circular em outros territórios, né, em outros estados, outros países.
Existe um esforço dos realizadores, né, em circuitos independentes. A gente tem o cineclubismo como uma perspectiva forte também, porque, obviamente, essas pessoas... E aí a gente tem... Rondônia é um lugar de trânsito, né? Eu mesma vim, né, num trânsito da minha família que, na década de 80, veio para cá para trabalhar, né? E a gente está todo o tempo em trânsito, então... a gente acaba criando esses intercâmbios e trazendo hoje de forma mais efetiva por causa do advento do digital. Então é muito mais fácil, né? Eu falar assim, olha, assiste a Década da Destruição porque está disponível no YouTube. A gente tem agora, é muito mais fácil. Antigamente a gente tinha que carregar as mídias, né? DVD, assim, não carregava muito, sou da época do videocassete, mas era mais difícil a gente carregar porque as autorizações, enfim. E, para além disso, eu acho que os festivais, a importância dos festivais, os festivais regionais, porque é uma oportunidade também de dar a ver esse olhar. Porque, afinal de contas, quem faz vídeo quer ser visto, né? Ninguém faz para guardar. Então, quer mostrar o seu olhar. Os festivais são muito importantes nesse processo de criar esse panorama. Como é que você observa a produção das mulheres no audiovisual? A gente tem nomes contemporâneos como a Kaline, né, e Raíssa, em Rondônia hoje. É interessante, né, porque na final de 80, 90, você tem, assim, uma produção bem masculina, né, e aí você também tem umas coproduções, porque tem, né, assim, casais que coproduzem, e aí, obviamente, em um pé de igualdade, né, desse processo de produção. Eu até gosto de dizer o nome das mulheres antes para registrar também, né, Fernanda Copanax, Jurandir, a própria Pilar e o Lídio, né, Eu queria trazer para minha fala a Pilar, porque eu fui citando nomes aqui, não falei o nome da Pilar. Pilar e Lídio, Fernando Copanax e Jurandir Costa. Perfeito. A Ariana Boaventura e o Joezé. Exatamente. A Elizabeth Cristofoletti e o Nilson Santos, né? Mas também veio uma nova safra e que vem a partir também da construção e do diálogo com o cineclubismo. Então você tem aí a Simone Norberto, a Michele Saraiva, tem a Érica Pascoal, que você teve no filme dela, inclusive, né, que a gente passou no Cine Sesc, exatamente. Agora a Kaline, né, Lang, tem a Andréia Machado, a Jussara Santos, que também são mulheres que estão no interior do estado, né? Então você vê que tem uma produção, um olhar feminino, que estão em outros lugares também. Então, para além do lugar que está posto para a mulher, que é da produção, mas também nos lugares de destaque, sejam direção, sejam câmera, seja montagem, né? E áudio também. A gente tem a Suelen Reis, que fez o áudio do filme. Né? Vozes, que aí a Raíssa também, uma proposta do próprio filme era trabalhar mais mulheres, né? E a própria Marcela Bonfim, que é multilinguagens, né, também tem algumas produções audiovisuais. Fernanda Paiva, que também vem da publicidade. Fernanda Paiva, óbvio. Fernanda Paiva tem uma produção muito bacana e sempre está envolvida com essas várias produções, né? Fazendo produção também audiovisual, que é uma produção muito diferente da produção que a gente conhece, né? E aí com vários projetos para filmes, né? Para filmar, para dirigir. É interessante também a união entre a academia e o audiovisual. A Simone Norberto faz do mestrado o Nazaré Encantada, por exemplo, que circula bastante também. Tem uma importância, né, da academia, das faculdades. Você percebe também que a maior parte dessa geração é a geração que fez os cursos de comunicação social. Eu também sou oriunda desse curso, dos cursos de publicidade, né? Eu cheguei a estudar, inclusive, com a Fernanda, os cursos de jornalismo. A gente vê que a TV também tem muita importância, né? A TV é aberta, porque muita gente que trabalha, né, nas TVs começa a produzir também audiovisual. A universidade, obviamente, que também tem essa produção, né, mais consolidada a partir da construção teórica mesmo. E é meio que um movimento natural, né? É verdade. É verdade. Até com produções audiovisuais como reality shows produzidos em emissora com uma equipe de produção interna, que é diferente do jornalismo. Então,
flerta com a linguagem do cinema, da contação de história dentro de uma TV aberta, que é um privilégio hoje, nem é toda emissora, Sim. não são todos os lugares do Brasil que tem isso, né? E agora vai surgir uma geração que vai fazer cinema, já está surgindo, está aí, né? Assim, a gente só vai ver mais da galera que começou a produzir a partir desses olhares do digital, né? Então, mesmo desses processos agora dos cursos online, a própria Kaline que trouxe, foi a partir de experimentações, né, de audiovisual, a partir de uma relação com as artes visuais. Então, tem uma galera que também produz. Tem muito cinema na escola também, né? Betânia, esse papo está uma delícia, levaria aqui por muito tempo. Só para finalizar, olhar para a cidade através das lentes também é olhar para a cidade? Com certeza, sobretudo, porque para além da construção estética, técnica e poética, tem um componente que é o político, né? E é importante perceber esse olhar a partir dessas pessoas, como se fosse um lugar de fala, né? Um lugar de construir, da onde vem esse discurso. Isso constrói também um discurso do contranarrativo, do contra-hegemônico, do que dizem sobre o que nós somos, né? Então, nós estamos dizendo quem somos. Isso é muito importante. É lançar um olhar sobre a cidade, fazer a cidade lançar um olhar de volta. Porque cinema também é jogo, né? Então, a partir do que a gente vê, a gente também reconstrói e repensa, né, a nossa coletividade. Perfeito, que essa voz se reverbere, que esse olhar se amplie, que mais pessoas conheçam a produção do Norte, que é tão potente. Obrigado pela troca, obrigado pelo nosso papo. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, estou feliz demais. Chega ao fim mais uma edição do Casa em Cena, o olhar sobre a cidade. Agradeço a você que nos acompanhou durante essa série, agradeço a toda a produção. E se você quiser seguir, conhecer um pouquinho mais sobre o que é produzido aqui na região, fica à vontade, se inscreva no canal, manda para todo mundo. Eu estou sempre por aqui. Tchau, a gente se vê. É importante que se diga que, na verdade, essa mesa, né, de prosa, de debate, só reedita espaços outros, né, que nós construímos ao longo de muitos anos. Quando a gente pensou fazer o Identidade Brasília, a primeira atividade do Identidade Brasília no Sesc Rondônia foi também com a intenção de fazer um registro público, né, dessas elaborações e formulações, porque, como vocês bem trouxeram, né, a partir desses três corpos, né, dessas três mulheres, que são mulheres jovens, mas que carregam essas marcas sociais que são trazidas a partir dessas memórias, né, das memórias recentes, né, de uma história que foi negada e invisibilizada. Você trouxe isso, Aline, da questão da genealogia, e eu me lembrei muito de uma discussão que eu tive com a Eli Makushi, né, que ela disse que se a gente não consegue remontar nossa ancestralidade até depois da nossa bisavó, até antes, aliás, da nossa bisavó, nós temos um pé na senzala,